Fala galera, mais uma aulinha eletroquímica, só que agora a parte 2. Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora do Cefet, e hoje a gente vai ver a continuação de pilha. A gente vai falar um pouquinho de DDP, vai falar um pouquinho de processo de passivação, tá bom? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui. O que seria uma passivação? É uma forma de proteger um metal dele se oxidar. Então aqui a gente tem um exemplo do cobre. Aqui é uma plaquinha de cobre e ele entrou em contato com uma solução de prata. A gente até falou, né, desse processo na aula anterior, que eu posso pegar um pedaço de cobre, um fio de cobre, colocar na prata, numa solução de prata. A gente vai ver que com o passar do tempo a solução que era incolor começa a ficar azulada por conta do cobre 2 e o cobre começa a ganhar um banho de prata, um banho, né, acinzentado. Ele que é meio avermelhado, ele fica com uma coloração acinzentada por fora. O que vai acontecendo? Essa superfície, tá vendo todos esses cobres aqui da superfície? Eles começam a sair e a prata começa a entrar no lugar deles. Vai chegar uma hora que todo o cobre aqui de trás vai estar recoberto por prata. Isso é uma forma de passivação natural. Eu só coloquei os dois em contato, eu não precisei fazer nenhuma reação química obrigatória ou forçada. Eu só coloquei os dois em contato, a reação química aconteceu de forma natural. Então, normalmente, né, eu posso passivar um material que é menos nobre com material mais nobre, tá? Claro que mais à frente a gente vai ver que eu posso fazer esse processo de forma forçada, que a gente vai chamar de galvanoplastia, mas não é isso agora, tá? A galvanoplastia, ela precisa de uma corrente elétrica para que esse processo aconteça. Aqui a gente vai chamar de passivação porque ele aconteceu de forma natural, eu não precisei forçar, eu só botei o cobre metálico em contato com a prata a mais e aí aconteceu a reação. Aqui uma outra forma de passivação natural, eu tenho aço, que nada mais é do que uma mistura de ferro e carbono, que quando entra em contato com oxigênio enferruja. A ferrugem, oxidação do ferro, ela não protege o metal, ela não passiva o metal. Por quê? Porque quando você esbarra numa coisa que está enferrujada, você vê que aquela cor, né, vermelha, aquela cor de ferrugem mesmo, que o pessoal chama, ela acaba caindo e soltando do material. E expõe o ferro que está atrás de novo. Aí você bate de novo, aquele material cai e o ferro fica exposto. Então, quando você pensa, aquele ferro foi todo embora, aquele ferro foi todo corroído. Mas se eu colocar outros metais, e aí vem o aço inox, ele pode ter outros metais. Nesse caso aqui a gente fez uma liga com cromo, a gente bota um pouquinho de cromo. E o que acontece? O cromo oxida, como se fosse a ferrugem do cromo, mas ferrugem vem de ferro, tá? Mas é algo que se assemelha, então o cromo oxida vira o óxido de cromo. Com a diferença que o óxido de cromo, ele recobre o material de tal forma que ele protege, ele faz uma camada, diferente da ferrugem que quando eu esbarro ela cai, o óxido de cromo que se forma aqui na superfície, ele não se solta, ele agarra no metal, ele gruda no metal e fica como se fosse um filme protetor. Tá? Isso também é uma passivação natural, porque bastou eu deixar o aço inox em contato com o ambiente que essa camadinha de óxido de cromo se forma e esse óxido de cromo então passa a proteger o material. Aí, como eu falei, né, o óxido férrico não serve porque ele fica se soltando. Agora, o alumínio é um dos que apresenta melhor proteção. Você vê que alumínio ele oxida muito mais fácil que o ferro, olha que curioso. Ele tem um poder de oxidar, ele é muito mais reativo para oxidação que o ferro. Mas você jamais escolheria colocar, se você mora, por exemplo, de frente à praia, se você tem uma casa de praia, você jamais escolheria colocar uma janela de ferro no lugar de uma janela de alumínio, porque você sabe que você vai perder a janela. Botar um portão de ferro, você sabe que rapidinho o portão enferruja, né? Tudo que é ferro perto do mar vai enferrujar rápido. Mas a janela de alumínio, ela dura. Só que o alumínio oxida mais rápido. Isso não faz sentido, não é coerente. É coerente quando você sabe que ele rapidamente forma um óxido, que é o óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio agarra no metal, agarra no alumínio de tal forma
que forma uma camada protetora. Forma como se fosse um filme, sabe? Como se você plastificasse, como se você botasse um filme ali em cima. E ele acaba impedindo que o alumínio, então, tenha contato com o oxigênio e continue oxidando. O que você não pode fazer? Ficar areando a janela, ficar, né? A janela não tá brilhosa, tá fosca, eu quero ela bem brilhosinha. Aí você vai lá, pega uma palha de aço e dá brilho na janela. Aí você expõe o alumínio zero de novo, ele rapidamente vai oxidar, vai perder o brilho novamente e assim vai. E aí você vai acabar perdendo a janela, mas se você não fizer nada, vai dar certo. Gente, a quantidade de pilhas que a gente tem hoje é bizarra. Eu trouxe algumas pilhas, alguns nomes de pilhas, só para vocês saberem quanto que existe. Eu vou mostrar só algumas, não precisa decorar nenhuma delas, é só para você ter uma noção. Então, a pilha mais comum, que é a pilha de Leclanché, aquela pilha basicona, sabe? Aquela da chininha, sabe? Aquela basicona. A pilha alcalina, famosa Duracell. A bateria de chumbo, que é a bateria de carro. Bateria de cádmio, que é aquela parece umas moedinhas, né? Bateria de hidreto de metálico e óxido de níquel. Baterias de celulares mais antigas, né? Aquelas primeiras. Bateria de lítio, que é a bateria mais moderna. E bateria de combustível ou pilha de combustível, que já caiu no Enem não sei nem quantas vezes. Então, vamos ver a diferença básica, por exemplo, de uma pilha comercial comum para uma pilha alcalina, né? Essa primeira é a pilha alcalina, você vê alcalina porque tem NaOH aqui. E aqui é a pilha básica, aquela mais comunzona, sabe? Aquela pilha mais vagabundinha. As duas têm um formato muito parecido, que muda dentro dela, ó, as duas têm manganês, né? É que essa aqui tem meio básico ele é mais lento. A reação ela vai durar mais tempo. Essa pilha é uma pilha lacrada e ela não pode ser aberta porque ela explode, então não é legal abrir essa pilha. Mas ela tem aqui zinco, ela tem manganês, né? Ela tem tubo isolante, ela tem um eletrólitozinho aqui que é capaz de conduzir eletricidade. Então, ela basicamente tem um polo positivo e um polo negativo. Aqui também o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é esse do biquinho, o polo negativo é esse de trás. É interessante você observar que isso, quando a gente for falar em pilha séria, é legal. Quando você botar no mesmo aparelho 2, 3, 4 pilhas, você vê que você sempre bota uma para cima e uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Porque o polo positivo tem que estar perto do polo negativo. O polo positivo de uma tem que estar perto do polo negativo da outra. Se botar dois polos positivos ou dois polos negativos, não vai funcionar, tá? Essa daqui, ela tem um probleminha que, além de ser meio ácido, porque eu tenho o NH4Cl aqui, que é um sal de caráter ácido, eu ainda tenho a produção, né? No passar do tempo, ela começa a produzir NH3. NH3 é gás. Então, aqui dentro dela fica cheia de gás. E o gás é péssimo condutor de eletricidade. Então, isso é um dos motivos dela durar menos tempo. Então, as reações em meio ácido são mais rápidas, as reações em meio básico são mais lentas, então elas demoram mais para acabar, então ela tem uma durabilidade maior. E ainda tem, no caso da pilha seca, essa pilha mais comum, a produção de NH3 gasoso, e o NH3, como todo gás, é um péssimo condutor de eletricidade. A bateria de lítio, aqui não precisa decorar, mas é só para vocês terem uma ideia. Quando você está carregando a bateria de lítio, os íons lítios vão todos para um lado da bateria. Ele vai se movimentando e isso faz com que ele recarregue. E quando ela descarrega, os íons lítio vão todos voltando para o lado, nesse caso aqui para o nosso lado direito. Então ele fica, carregou, você empurra os íons lítio para cá. Ela descarregou, empurra o íon lítio para cá. Carregou de novo, empurra para cá. O problema é que, sim, não existe reação 100%. Então, a cada carga e descarga, você acaba perdendo um pouquinho desses íons lítio, porque eles perdem a capacidade de ganhar e perder elétrons, né? Eles vão perdendo essa capacidade e isso vai diminuindo o tempo de vida útil da bateria. Agora, se a gente pegar aqueles primeiros celulares, né? Eu já ouvi de alunos assim, mas antigamente as baterias duravam mais. Aí eu disse, não, as baterias não duravam nada. A gente só usava celular para ligações curtas, rápidas, e assim, quando você comprava o celular, ele tinha que carregar por 24 horas primeiro, olha que doideira.
que era para forçar toda a reação a acontecer num sentido para depois ela ficar carrega e descarrega. E mesmo assim, se você ficasse dando carga no meio da bateria, você viciava a bateria, né? Hoje você já não tem mais isso, a bateria de lítio, você não tem mais essa coisa de viciar a bateria. Você consegue levar a carga e descarga até porque ela tem uma eficiência melhor, ela é mais eficiente. Só que hoje, tudo se faz no celular, tudo. É despertador, ninguém mais compra despertador, celular é despertador. Você hoje faz tudo no celular, ele é um computador, muitas cores, muitas luzes, muitas coisas piscando, falando, vídeos, né? Tudo isso tem um consumo de bateria e às vezes a bateria dura o dia inteiro ou quase o dia inteiro. Então as baterias hoje são muito mais eficientes, tá? Aqui a bateria de combustível já caiu algumas vezes no Enem, vou dar uma explicada nela aqui. Como é que funciona? Aqui eu vou botar um aparelho que eu queira ligar. Eu vou entrar com hidrogênio na forma de H2, ele vai perder elétron. O elétron que ele perder vem pelo fio até o outro lado da bateria. Então, se eu botar um aparelho aqui, o aparelho funciona. O hidrogênio vira H+. E o H+, ele vai ser atraído para cá, para esse lado da direita. Por quê? Porque o oxigênio que estava aqui recebeu o elétron e virou oxigênio negativo, com carga -2. Então, imagina, o H aqui virou H+, o oxigênio aqui virou oxigênio -2. Aí, o que o oxigênio -2 faz? Atrai o H+ para cá. Atraiu o H+, eu junto um oxigênio com 2H+, ele vira água, tá? Então, o subproduto dessa bateria é água. Ela não é nada poluente, beleza? Nada poluente. Bom, aqui, por que tá entrando hidrogênio e saindo hidrogênio, né? Aqui também sai um pouquinho de oxigênio. Entra oxigênio aqui, sai oxigênio aqui. Foi o que não reagiu, né? Como eu falei, as reações não são 100%. Então, aqui junto com a água, às vezes sai um pouquinho de oxigênio que não reagiu. E aqui o hidrogênio que não reagiu sai também. Aqui eu tenho que ter um meio eletrolítico, um meio capaz de conduzir eletricidade, meio capaz de conduzir carga, e o hidrogênio, que está aqui na forma de H+, porque ele perdeu o elétron, ele é atraído para cá e passa aqui pelo meio eletrolítico, chegando aqui formando a água. Então, uma bateria que não é poluente, isso é show de bola. O problema é que o gás hidrogênio aí é meio complexo, né? Conseguir gás hidrogênio, ele explode. Então, a bateria é boa, mas o hidrogênio é um cuidado que a gente vai ter que ter aí muito bom. Bateria de chumbo, a bateria de carro, né? E ela tem várias plaquinhas, assim, ela é feita de muitas plaquinhas. E aí, dependendo do quanto você precisa de energia no carro, essas plaquinhas aumentam ou diminuem. Então, a bateria fica com mais ou menos placas dessa. A gente vai associando mais ou menos células. Óbvio que um fusquinha, que não tinha praticamente nada elétrico, a não ser um radinho e um farolzinho muito safado, precisa de muito menos energia, por exemplo, do que a bateria de um caminhão ou de um carro de último tipo, que tem um monte de luzes LEDs, tudo acende e tem computador de bordo e o painel parece, né, sei lá, tudo acende, tudo pisca. Tem um monte de gente que bota luzes internas no carro dos mais vários tipos e multimídias, né? Então tudo isso requer muita energia. Então, um carro mais moderno, que tudo é a base da energia elétrica, precisa de uma bateria mais eficiente. Aqui, de modo bem simplificado, tá? Eu tenho polo negativo e polo positivo, e ela é tudo de chumbo. É chumbo e ácido sulfúrico. E o chumbo, ele pode ir tanto do NOx 0 para o NOx +2, como para o NOx +4. Então, tem 3 possibilidades de NOx. E aí, parte do chumbo oxida, parte do chumbo reduz. Então, eu vou ter um chumbo +2 que vai a +4 e um chumbo +2 que vai a 0. Parte dele oxidando, parte dele reduzindo. Outra coisa que é interessante é que isso acontece ao mesmo tempo, porque a bateria do carro, ela tem uma característica que ao mesmo tempo que ela está sofrendo o processo de descarga, o farol está aceso, a multimídia está ligada, o som está ligado, eu tenho uma pecinha no carro chamada alternador, que faz o movimento cinética do carro, né, do motor do carro. Ele aproveita essa energia cinética e transforma ela em energia elétrica e carrega a bateria. Então, a bateria do carro, ela funciona ao mesmo tempo, descarregando e carregando, descarregando e carregando. E aí, se você acha que a bateria do carro dura muito tempo, não é uma verdade, tá? Ela tem uma durabilidade em média de
dependendo de quanto você rode, de 3 anos e meio. Mas isso, além de depender, né, de você ligar o carro com frequência, ainda depende de uma outra coisa. Depende de você manter essa bateria, né, lacrada. Ela não pode perder água. Antigamente as baterias perdiam água, hoje elas não perdem mais, hoje elas são lacradas. Aqui a gente tem as reações acontecendo. Então eu tenho chumbo 0 juntando com ácido sulfúrico virando chumbo 2. Aqui eu tenho chumbo 4 que vai ganhar elétron e vai virar chumbo 2. Isso, como eu falei, acontece ao mesmo tempo, né? Então eu tenho duas reações ocorrendo juntas. Eu tenho uma reação de chumbo 0 chumbo 0 ainda chumbo 2, chumbo 4 ainda chumbo 2, chumbo 2 ainda chumbo 4. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Volto a falar. Ela tem carga e descarga simultânea. Ao mesmo tempo que ela está descarregando, ao mesmo tempo o motor está carregando. Só para lembrar, se você sair do carro e deixar o farol aceso, por exemplo, a maioria dos carros hoje, quando você desliga, ele automaticamente desliga o farol. Mas se você esquecer o farol ligado, você vai ver que você vai ficar sem bateria rapidinho. Ela descarrega rapidinho. Então ela só funciona o tempo todo porque eu tenho carga e descarga simultânea. Outra coisa que é super importante é a parte de descarga de pilha e bateria. Para quem faz Enem, isso é muito importante, porque o Enem discute muito a parte ambiental. Boa parte dessas baterias acaba tendo dentro da sua composição metais pesados. Ali eu coloquei os metais mais importantes, mas a maioria delas tem cádmio, a maioria delas tem chumbo, pode ter níquel, paládio, enfim, tem uma série de metais, né? E esses metais podem intoxicar o meio ambiente, mercúrio, né? E eles podem intoxicar o meio ambiente. Então, o correto seria fazer um descarte adequado para que você conseguisse recuperar esses metais. A maioria desses metais é recuperado e não vão para o meio ambiente. Então, tem hoje aí qualquer supermercado de grande porte, shopping, recebe pilhas e baterias e qualquer material desse tipo para que você faça o descarte adequado. Então, não joga nenhuma pilhinha no lixo, que não é legal. Antigamente, as baterias de carro eram um problema muito grande para o meio ambiente, porque a quantidade de chumbo que ia para o meio ambiente era muito grande. Mas isso foi resolvido assim, de forma muito fácil, porque bateria é uma coisa cara. Então, como é que resolveu o descarte da bateria? Simples. Quando você ia trocar sua bateria, eles colocavam um preço quando você queria trocar sua bateria e levar a velha embora, e metade do preço para quando você deixava a bateria velha lá. Pô, é óbvio, mas eles faziam de propósito, assim, até as pessoas entenderem que você não tem que levar a bateria velha para casa, porque era um hábito. Trocava a bateria velha, você levava para casa, mas você fazia o quê? Jogava no lixo, né? Então, o pessoal começou a fazer preços diferenciados durante o período de transição, quando a galera entendeu que tinha que reciclar a bateria, tinha preço diferenciado. Se você quisesse deixar a bateria, você pagava quase metade do preço. Óbvio que todo mundo deixava a bateria. Hoje isso já é meio natural. Então, hoje, dificilmente a bateria do carro é um problema ambiental. Na maioria das vezes, quando você vai fazer a troca, você mesmo já deixa a bateria velha lá e eles então encaminham para reciclagem. Como eu falei, né, tem muito componente tóxico e aí todo o sistema nervoso central, fígado, rim, pulmão, tudo isso acaba sendo afetado e ele é bioacumulativo. Então, se você ingerir um pouquinho desses metais hoje, amanhã, depois, ele vai só acumulando. Aí tem alguns exemplos, cádmio cancerígeno, o chumbo vai dar doenças mentais, paralisia, né? Boa parte dos pintores, né, da Idade Média, por exemplo, tiveram problema com chumbo, porque boa parte das tintas tinha chumbo, né? Então, muitos deles ficaram com problemas mentais por conta disso. Mercúrio, né, que causa mutação genética, enfim. A ideia é, não jogue pilha fora, não jogue nenhum tipo de bateria no lixo, tá? Leva para reciclagem. Qual a diferença principal de uma pilha e bateria? Galera, aí fique esperto que não é o formato, tá? Ela ser ou não recarregável. Uma pilha eu não consigo recarregar. É muito difícil você conseguir fazer ela reverter a reação. Mas a bateria, a reação ela é facilmente reversível. Fê, mas e as pilhas recarregáveis? Como é que funciona? Não, a pilha ela não recarrega? Deixa eu contar um segredo para você. Aquilo não é uma pilha, aquilo é uma bateria no formato que lembra uma pilha daquelas que eu falei no início.
que lembra uma pilha de Leclanché ou que lembra a pilha alcalina, mas aquilo é uma bateria, ela pode ser recarregada. Ela tem um formato igual ao da pilha comercial, tá? Mas pilhas não são recarregáveis, baterias são. Como eu falei da pilha alcalina, né? Isso eu só vou reforçar o que eu já tinha dito, né? A pilha comum ela é mais barata, mas a pilha alcalina ela tem o meio básico e a reação de oxidação e redução em meio ácido ela é sempre mais rápida, ela é sempre mais forte que em meio básico, então ela vai durar mais, a pilha alcalina. Outra coisa que eu também tinha falado, aqui eu já falei, né? Outra coisa que eu tinha falado também é a produção do gás, né? Na pilha comum tem produção de amônia, amônia gasosa, e a amônia gasosa acaba atrapalha muito a condução de elétrons. Bom, galera, agora a gente vai começar a parte de cálculo, né? Que é a parte que efetivamente cai, assim, quando você pergunta, cai no vestibular? A parte de DDP cai muito. Toda pilha tem uma diferença de potencial, né? Quanto que um quer oxidar e quanto que o outro quer reduzir. Isso é medido, tá? Então, a gente vai dizer que é o E padrão, que é o potencial padrão de oxidação, a facilidade que ela tem de oxidar, e potencial de redução, a facilidade que ela tem de reduzir. Se você olhar, os valores são os mesmos. Aqui eu usei, ó, zinco e cobre. O número é o mesmo, 0,76, 0,76. O sinal positivo indica, ok, esse processo para mim tá maneiro. O sinal negativo, esse processo para mim não tá simpático, esse processo para mim não tá legal, eu prefiro fazer o outro processo. Então, quando eu digo para você que mais 0,76 é o potencial padrão de oxidação do zinco, eu tô dizendo que ele gosta de oxidar. Quando eu digo que é menos 34 do cobre, eu tô dizendo que o cobre não gosta de oxidar. É mais ou menos isso. Como é que eu vou calcular a DDP? Como é que eu vou calcular a diferença de potencial? Vou pegar o E de oxidação e somar com o E de redução, tá? Basicamente, é o valor que a gente tem absoluto. Então, assim, o sinal aí é só para indicar se aquele processo é interessante para ele ou não, tá? Todos esses valores, todos já estão tabelados e todos foram feitos a partir da relação com o hidrogênio. A gente teve que escolher um padrão, porque eu não consigo calcular o potencial de um lado da pilha. Não existe como, eu preciso de uma pilha inteira para calcular. Então, o que se fez? Usou-se o eletrodo de hidrogênio como uma base, como um padrão, chamou o hidrogênio de zero arbitrariamente e começou a comparar outros elementos com o hidrogênio. Bom, o hidrogênio, ele pode fazer duas coisas, ele pode oxidar e ele pode reduzir. Então, basicamente, o eletrodo de hidrogênio que a gente vai ter é assim: uma solução ácida que tem H+. H+ pode ganhar elétron e virar gás hidrogênio. E também tem hidrogênio na forma H2, que vai ser bombeado aqui para dentro. Tá vendo que tá borbulhando aqui? Tá borbulhando o hidrogênio que entrou aqui, e aí ele borbulhou aqui. Esse hidrogênio, ele consegue ficar preso nessa plaquinha de platina. Então, a plaquinha de platina é só para grudar o hidrogênio gasoso nele. O hidrogênio fica agarradinho ali na superfície da platina. E aí ele pode sofrer oxidação e virar H+. Então, tanto o H+ pode virar hidrogênio zero, quanto o hidrogênio zero pode virar H+. Um é processo de oxidação, o outro é processo de redução. E aí, o processo de oxidação, gás hidrogênio perde 2 elétrons e vira hidrogênio na forma mais. Como são 2H, vira 2H+. Eu vou chamar arbitrariamente esse valor de zero. Ele não é zero, eu estou chamando de forma arbitrária para eu poder comparar com os outros. Na hora que ele ganha elétron, 2 de H+, recebe 2 elétrons e vira H2. Então, você vê que a reação é a mesma invertida. E o valor dela também vai ser zero, também é arbitrário. E aí, eu começar a comparar o hidrogênio com outros elementos. Então, aqui eu fiz duas comparações com zinco. Então, botei zinco numa solução de zinco, cobre numa solução de cobre. E aí, quando a pilha começa a funcionar, eu vejo num voltímetro que essa primeira está me dando 0,76, a gente tinha visto que era o valor do cobre, do zinco, e 0,34 que é o valor do cobre. A diferença, e aí é que vem se é oxidação ou redução, é que o valor aqui deu 0,76, só que o zinco começa a desgastar. Eu vejo que o zinco começa a corroer, então o zinco oxidou. No caso do cobre, a plaquinha de cobre ela começa a engordar, ela começa a ficar
mais recheada. A gente viu isso na aula 1, né? Uma plaquinha que sofreu corrosão e a outra plaquinha que ganhou peso, ganhou massa. Então, nesse caso aqui a gente vai dizer que teve uma oxidação e no outro que a gente teve uma redução. Então, aqui a minha plaquinha que fica no final oxidada, então o zinco que saiu da placa foi para a solução. E aí o hidrogênio, se esse cara oxidou, o hidrogênio reduziu e virou H2. Já essa daqui, eu tive presença daquele sólido vermelho, que a gente já falou que é cobre zero. Eu tenho presença do sólido vermelho. Esse sólido vermelho é porque o cobre sofreu redução. E aí, quando o cobre reduziu, automaticamente o hidrogênio oxidou. Então, gás hidrogênio virou H+. Você vê pela setinha. Aqui o hidrogênio está virando gás hidrogênio. Aqui o gás hidrogênio está virando H+, tá? Então, aqui o zinco oxidou, aqui o cobre reduziu. A pilha, como eu falei, né, na primeira foi de 0,76. Como eu chamei o hidrogênio de 0, o 0,76 fica valendo como oxidação do zinco. Já que o zinco oxidou e o valor foi 0,76, a gente vai chamar aquele 0,76 positivo de oxidação do zinco, sinal de que a redução dele é negativa. Então, a gente vai dizer que o potencial de redução do hidrogênio é maior que o potencial de redução do zinco, já que o zinco oxidou. E no outro aconteceu exatamente o contrário. A gente viu que o valor foi de 0,34, só que o cobre reduziu. Então, ficou mais 0,34 como valor de redução do cobre. E aí, o hidrogênio, ele tem poder de redução menor que o do cobre. O cobre se reduziu na frente dele. E aí foi feita essa tabelinha aqui. Aqui é uma tabela, tem outras mais completas, tá? Aqui são os valores de potencial de redução, aqui são os valores de potencial de oxidação. Você vai ver que são os mesmos valores, mas o sinal negativo significa não gosto de fazer isso aqui. Então, esses, até o hidrogênio, né, até o chumbo, na verdade, do chumbo até o lítio, todo esse trecho aqui, prefere sofrer oxidação. Do cobre até o flúor, prefere sofrer redução. Então, você vê os valores aqui, potencial de oxidação positiva, porque eles gostam de oxidar. Potencial de redução positiva é porque eles gostam de reduzir. Mas o valor é o mesmo, tá? Só a oxidação e redução é que muda. E aí, quando a gente acaba fazendo a pilha de Daniel, aquela primeira que a gente fez, do cobre e do zinco, a gente vai ver que o voltímetro vai dar 1,10. O que aconteceu naquela pilha? Lembra? A gente falou isso na aula 1. O zinco sofreu oxidação, o cobre sofreu redução. Lembra? O zinco oxida, lembra que aqui é o lado negativo da pilha, o anodo, lembra? Anodo, oxidação, vogal, vogal. Então, a oxidação sempre ocorre no anodo. Os elétrons saem do zinco, vêm até aqui e são doados para o cobre. O zinco oxida. Então, o valor dele de redução é negativo, porque o de oxidação é positivo, ele preferiu oxidar. E aqui o valor de redução dele, do cobre, é positivo, porque ele preferiu reduzir. Vai aparecer depois de um tempo, né? Aqui vai ficar cheio de cobre nessa plaquinha. E essa plaquinha de zinco vai ficar corroída, vai ficar desgastada. Só para lembrar, reforçando aí a ponte salina, como aqui vai ficar cheio de zinco 2+, porque o zinco vai sair da placa e vai para a solução, desce nitrato para cá, já que a minha ponte salina tem nitrato de potássio. Aqui eu vou começar a perder cobre, porque o cobre vai sair da solução e vai vir para a plaquinha. Olha aí, trava a língua. E aí ele vai sair da solução e vai para a placa, ele vai se depositar aqui na placa. Então eu vou perder carga positiva aqui, aí o potássio vai e desce da ponte salina e vem para cá, para repor essa carga que ele perdeu. Beleza? Bom, só para constar, tá? Tem algumas questões que eu vou falar isso. Toda vez que você fala em pilha padrão, as soluções precisam estar 1 mol por litro obrigatoriamente, tá? Então, se falou em pilha padrão, você já sabe que a concentração das soluções é 1 mol por litro. Quando é que uma reação vai ser espontânea? Quando a DDP for positiva. Toda vez que a DDP for positiva, que a variação de potencial for positiva, ela é espontânea. Quando ela é negativa, ela não é espontânea, tá? Aí eu tenho, assim, algumas coisas pra gente falar. Primeiro, objetos metálicos eu posso proteger, como eu falei, de várias formas. Uma das formas que eu posso proteger esse material metálico, aplicação de camada de tinta.
Quando eu pinto uma superfície metálica, muitas das vezes eu uso uma coisa chamada zarcão. O que é um zarcão? Zarcão, na verdade, é um óxido com uma cola. Se a substância metálica já está oxidada, ela não pode oxidar ainda mais, ela já está oxidada. Então, quando você aplica um zarcão, que é um tipo de tinta sobre o metal, você está impedindo fisicamente que o oxigênio encontre aquele metal. Você faz uma barreira, o metal está aqui, o oxigênio está aqui, você bota tinta no meio. E isso ajuda a proteger o metal. Outra coisa que a gente pode fazer é cobrir a superfície de um metal com outro metal mais nobre. Por exemplo, eu vou fazer um material banhado a ouro. Tem gente que acha que banhado a ouro é pegar o material e mergulhar no ouro derretido. E não é, tá? Isso não é a forma correta de fazer um banhado a ouro, né? Folheado a ouro. O certo é fazer uma eletrólise. A gente vai ver, né, se eu não me engano, na aula 4 de eletroquímica, esse processo de eletrólise. É um processo que requer corrente elétrica. Não é banhado, mergulhado no ouro derretido, não, tá? Até porque, você já comeu maçã do amor? Já viu como é que você faz? Você pega uma maçã, bota num palitinho, espeta numa calda e puxa. O que acontece? Aqui em cima, né, na parte de cima da maçã do amor, eu vou ter quase nada de calda. E aqui um montão de calda. Imagina, isso ia acontecer com material que eu banhasse de ouro também. Eu ia ficar com uma parte banhada de forma ruim e outra parte que ia ficar com excesso de ouro quando ele esfriasse. Ia ficar horroroso. Outra coisa que a gente pode fazer é a coisa da passivação, né? A gente colocar a gente já tinha falado, né, do processo de passivação, que é colocar um metal em contato com um líquido de outro metal e aí um recobre o outro, mas sem precisar forçar uma barra, sem precisar de energia elétrica para isso. Uma outra forma de proteger o metal é fazendo o metal de sacrifício, tá? O que é o metal de sacrifício? Eu tenho que proteger o ferro. Só que o ferro é um material que sai relativamente barato. E eu quero proteger, eu não quero que ele oxide, mas o ferro oxida fácil. Eu já expliquei que a ferrugem não protege ele, né? A maioria dos óxidos dos metais protege o metal, mas a ferrugem não protege o ferro. E aí o que eu posso fazer? Eu posso ligar nesse ferro que eu quero proteger um outro metal com um caráter de oxidação maior. Por exemplo, magnésio, zinco. E ligar um metal no outro, ligar mesmo com fio, colocar os dois em contato. O que vai acontecer? O magnésio, ele oxida muito mais rápido que o ferro. Então, o magnésio vai se oxidar, ele vai ser sacrificado para que o ferro seja reduzido. Então, se qualquer ferro começar a oxidar, ele pega esses elétrons de magnésio e reduz. Então, o magnésio, o nome já diz, metal de sacrifício. O magnésio se oxida. E o legal é que eu não preciso ter, assim, um navio todo de aço. Imagina, um navio que é aço, ferro, no meio da água salgada. Vai enferrujar na certa. Eu não preciso cobrir todo o navio. Basta botar pequenas plaquinhas de magnésio no casco do navio, de tantos em tantos metros. Aí só um engenheiro que vai fazer esse cálculo. Mas eu boto pequenas plaquinhas de tantos em tantos metros, de tantas em tantas distâncias. E ele vai se oxidando e reduzindo o ferro, protegendo o ferro. Vantagem disso, eu troco a plaquinha quando ela fica desgastada. E é muito mais fácil do que trocar o navio inteiro. Aí tem dois exemplos, como eu falei, né? O magnésio e zinco. Um detalhe, metal de sacrifício, quando ele dá um ar, ele não é muito bom, porque a maioria dos metais dá um ar em contato com a água explodem, tá? Então, apesar deles terem um potencial de oxidação muito alto, então, na teoria, eles servem para proteger, mas não são os mais adequados, tá? Não tem uma adequação melhor. Então, melhor seria realmente esses dois. Agora, a gente vai fazer um monte de exercíciozinho para a gente entender como é que funciona isso. Olha só, primeira coisa, eu quero analisar essa pilha e achar a DDP dela. O que ele me deu aqui, deixa eu botar minha canetinha vermelhinha aqui. O que ele me deu aqui, que eu tenho que analisar, que ele me deu potencial de redução. Então, ele está dizendo para mim o quanto esses grupos conseguem reduzir ou não. O quanto para eles é legal reduzir ou não. Outra coisa, ele não precisava ter me dito isso, que eu consigo ver por aqui, ó. O ferro está 2+, está ganhando 2 elétrons, virando ferro 0. O NOx está diminuindo.
Então, essa é uma reação de redução. O cobre 2+ está ganhando elétron e está virando cobre 0. Ele está ganhando elétron, reação de redução. O que eu tenho que observar? Os sinais. O que esse sinal negativo está querendo me dizer? Que ele não gosta de reduzir, ele prefere oxidar. O que o sinal positivo do cobre está me dizendo? Que ele gosta de fazer esse processo, então ele vai preferir reduzir. Então, a ideia é, esse cara quer oxidar, esse cara aqui quer reduzir. Então, eu vou ter que inverter essa reação, vou ter que trocar essa reação de lugar. O ferro que estava sofrendo redução, ele agora vai sofrer oxidação. Basicamente, quando eu fizer essa troca, eu vou ter que trocar o sinalzinho aqui. Se ele para redução é negativo, para oxidação ele é positivo. E aí, a DDP, né, a diferença de potencial, é o E de oxidação mais o E de redução. Essa reação vai inverter e aí eu vou somar 0,44 com 0,34, os dois vão ficar positivos e aí eu tenho valor de 0,78. Essa é a minha resposta. Fê, se ele pedisse para fazer a reação, né, a reação global, inverte a primeira, então, ó, ferro 0, dando ferro 2+, mais 2 elétrons. Mantém a segunda. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Como o número de elétrons está igualzinho, posso cortar os elétrons e aí a reação global fica ferro 0 reage com cobre 2+, o ferro oxida, virando ferro 2+, e o cobre reduz, virando cobre 0. Basicamente é isso. Próxima questão, ele também quer a DDP e a reação do anodo. Lembra, anodo é sempre oxidação, tá? Então, eu quero saber quem é que vai oxidar. Aqui a gente vai ver, ele diz aqui para mim que os potenciais são de redução, mas ele não precisava dizer. Observa que as duas reações estão ganhando elétron. Nas duas o sinal está diminuindo, ó, de +1 para 0. De +1 para 0. Então, aqui são duas reações de redução. Alguém tem que oxidar. Esse sinal aqui está dizendo o quê? Não gosto de reduzir. Não quero reduzir. Então, esse cara vai ter que oxidar. Já esse aqui, a prata, metal nobre, o sinal positivo está indicando, beleza, reduzir para mim é maneiro, reduzir, ok. Então, eu vou ter que inverter a primeira reação. Então, lítio, que era 0, vai virar lítio mais elétron. E a prata, que era mais, vai ganhar esse elétron e vai virar prata 0. Corto os elétrons, aqui ó, um elétron doado, um elétron recebido, eu vou ficar com lítio 0, reagindo com prata mais, dando prata 0 e lítio mais. E aí, na hora de fazer a DDP, o E de oxidação mais o E de redução. Como eu inverti essa reação, eu coloquei reagente no lugar de produto, produto no lugar de reagente, eu troco o sinal dela. A outra eu não fiz nada, só copiei. Então, copio o valor. E aí tem o valor de 3,85. Como ele quer o potencial de oxidação, ele quer a reação que aconteceu no anodo, é essa aqui, ó, lítio 0, essa aqui é a oxidação. Lítio 0, virando lítio mais, doando elétron. Então, tá aqui, ó, o valor de mais 3,85, lítio 0, virando lítio mais, doando um elétron. Aqui ele quer saber a DDP e quem é que está no cátodo. Cátodo ou cátodo, tá? Isso depende do lugar do Brasil que você tá, eles mudam a forma de falar. Ele quer uma pilha formada entre cálcio e cobre 1, tá? Ele quer cálcio e cobre 1. Ele quer saber o valor do potencial DDP e quer saber qual é a reação do cátodo. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é esses dois, ó. Cálcio, é essa reação aqui, e cobre 1, tá? Ele tá sendo específico, ó, cobre 1. Então, é esse cobre aqui, porque tem cobre 2 aqui, ó, é cobre 1. Então, eu quero cálcio e cobre 1. O
Todas essas reações, o texto já está me dizendo, reações de redução. E esse valor negativo está dizendo, não gosto de reduzir, prefiro oxidar. Já esse aqui, o sinal está positivo, ok, ele gosta de reduzir. Então, esse cara aqui vai oxidar, esse aqui vai reduzir. Lembrando que o sinal aqui está positivo, tá bom? E aí, como é que fica essa reação? Como é que eu vou fazer essa reação, né? Como o cálcio vai oxidar, ele vai inverter a reação. Então, ele vai ficar cálcio 0, dando cálcio 2+, mais 2 elétrons. E aí, o cobre eu vou inverter a reação. Então, vou manter a reação, perdão. Então, cobre mais elétron, dando cobre 0. Diferente das outras questões, que até agora que a gente viu, o número de elétrons doados estava igualzinho ao número de elétrons recebidos, você viu? Uma estava doando 2, a outra recebendo 2. Uma estava doando 1, uma está recebendo 1. Ela aqui tem valores diferentes, ó. O cálcio está doando 2 e o cobre está recebendo 1. Não pode. Então, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha para chamar a atenção de vocês disso, ó. Eu vou ter que multiplicar a reação do cobre por 2 para poder ajustar os elétrons, tá? Eu vou ter que acertar esses elétrons, eu vou ter que multiplicar ele por 2. Só que, aí vamos ter um detalhe aqui. Quando eu multiplico por 2, eu posso cortar para ficar 2 elétrons. Então, o cálcio não está multiplicado, cálcio 0. O cobre eu multipliquei, então vou ter 2 cobres de carga mais 1. Vou botar aqui embaixo por falta de espaço, ó, 1 cálcio 2+. E eu vou ter aqui multiplicado por 2, então vou ter 2 cobre 0. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Repara que a unidade aqui, ó, é volt, não é volt por mol. Significa que quando você for fazer DDP, mesmo que você, presta atenção nisso, mesmo que você multiplique a reação, mesmo que você dobre, triplique a reação, você não multiplica o potencial de redução dele. Nem de redução, nem de oxidação. Você vai manter o valor do potencial. O máximo que você faz com o valor do potencial é trocar o sinal de mais para menos ou de menos para mais, se você precisar inverter a reação. Se você não precisar inverter a reação, se você não precisar trocar a reação, você mantém os valores. Então, aqui eu inverti a reação, vou trocar de menos para mais. Então, mais 2,87. E aqui, apesar de eu ter multiplicado a reação, como não é volt por mol, é só volt, eu vou manter o valor 0,52 positivo, tá? Multiplicou a reação, não multiplica o potencial. Então, ele fica 0,52 e o valor mais 3,39 e a reação de redução que ele quer do cátodo, né? A reação do cátodo é a reação de redução. Cobre mais 1, ganha 1 elétron e vira cobre 0. Mais uma questãozinha, ele quer o potencial dessa pilha. E são dados os valores de redução. Ele também diz aqui, ó, são dados os valores de redução. Volto a falar, não precisável, aqui tá faltando um sinalzinho aqui dos elétrons. Eu tenho alumínio 3+, ganha 3 elétrons, vira alumínio 0, cobre 2+, ganha 2 elétrons e vira cobre 0, com a diferença que o alumínio não quer fazer isso e o cobre quer. O alumínio não quer reduzir, prefere oxidar, mas o cobre quer fazer a redução, ok. Então, essa daqui vai ser a nossa oxidação, essa daqui vai ser a nossa redução, nosso anodo e nosso cátodo, tá? E eu vou ter que inverter. Eu vou ter que inverter essa... Ficou feio isso, né? Nem parece inverte. Coisa horrível. Essa minha canetinha tá meio esquisita. Mas ok. Melhorou. Tá lindo não, mas pelo menos dá pra entender. E aí, como eu falei, né? Eu vou ter que fazer a reação, mas lembra que se eu multiplicar a reação, eu mexo na global, mas eu não mexo nos valores. Eu só vou ter que trocar o sinal desse, porque eu vou ter que inverter a reação. Então, o E de oxidação vai ser esse valor positivo, que eu vou inverter,
e vou somar com E de redução, que eu vou ter que manter o valor. Se eu fosse fazer a reação global, se ele pedisse a reação global, o que eu faria? Eu vou ter que inverter a primeira reação, então, ó, alumínio 0 vira alumínio 3 mais 3 elétrons, e teria o cobre 2 mais, dando cobre 0, e não, faltou os elétrons. Faltaram, né, os elétrons. Faltaram os elétrons aqui. Ele ganha 2 elétrons. Então, ele ganha 2 elétrons e vira cobre 0. Como eu falei com vocês, o número de elétrons doados precisa ser igual ao número de elétrons recebidos. Como aqui é 3 e aqui é 2, para eu poder ajustar isso, eu vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar aqui por 3, tá? E aí, consigo ficar com 6 elétrons aqui, porque eu vou multiplicar, ó. Então, aqui vai passar 6 elétrons. E aqui, quando eu multiplicar, também vai passar a 6 elétrons. Aí, eu vou poder cortar os dois. Ah, mas então, como é que fica a reação? O alumínio eu multipliquei por 2, então vai ser 2, alumínio 0. O cobre eu multipliquei por 3, então vai ser mais 3 cobres 2 mais, alumínio 3 mais multipliquei por 2, então são 2 de alumínios mais 3, mais o cobre eu multipliquei por 3, então 3 cobres 0. Não esquece, multipliquei os valores da reação para ajustar os elétrons, mas não multiplica o potencial nem de um nem de outro. Você viu que o potencial eu usei exatamente o que estava antes, tá? Então, 2 vai ser o valor dessa pilha. Aqui ele quer proteger o ferro, ele quer que alguém sofra corrosão no lugar do ferro, ele quer proteger esse ferro. E aí ele vai usar um eletrodo de sacrifício, um metal de sacrifício. O que eu vou procurar? Primeiro eu vou procurar o ferro, que tá aqui, ó. Esse aqui é o valor do ferro, tá? Esse aqui é o valor do ferro. Eu quero que a reação do ferro permaneça desse jeito. Eu quero que a reação do ferro continue me dando ferro 0. Qualquer valor que seja maior que o ferro, qualquer valor que tenha valor maior que o do ferro para potencial de redução, vai querer sofrer redução. Então, não serve. Eu preciso de alguém que sofra oxidação. Então, esses caras aqui frente ao ferro vão tentar reduzir. E aí o ferro oxida e eu vou perder o ferro, que não é o que eu quero. Qualquer valor que seja potencial de redução menor ou maior potencial de oxidação, porque lembra que eles são invertidos, né? Como aqui os valores são dados, são potenciais de redução, todos os valores aqui são potenciais de redução. O texto aqui não falou que o potencial que ele deu é de redução. Como é que eu sei? Olha o NOx. O NOx estava mais 2, virou 0. Os NOx aqui todos reduziram. E ele está ganhando elétron. Então, isso aqui é uma redução. Esses valores que são potenciais de redução menores ou maiores potenciais de oxidação vão sofrer oxidação e vão servir de metal de sacrifício. Então, nesse caso aqui, só o magnésio serve, que é o único que o valor de redução é menor ou de oxidação é maior, tá? Tanto o níquel quanto o cobre sofreriam redução e o ferro sofreria oxidação e eu perderia o ferro. Aqui ele quer qual delas vai acontecer espontaneamente. Então, eu tenho aqui, ó, chumbo e prata. Para essa reação acontecer, a prata tem que oxidar e o chumbo tem que reduzir. Mas olha só, o chumbo aqui não gosta de reduzir. Tá vendo que aqui o potencial é de redução? Ó, mais 2 a 0, eu tô reduzindo. Ele não gosta de reduzir. E a prata gosta, ó. Prata de mais 1 para 0 tá reduzindo. A prata gosta de reduzir e o chumbo não gosta. Então, a prata sofreria redução e o chumbo sofreria oxidação. O problema é que a prata já tá reduzida aqui, ó. O valor dela já tá o mais baixo que eu posso ter. E o chumbo já está alto dentro do padrão que ele me deu aqui, que ou é 0 ou é mais 2, ele já está o mais alto possível. Então, essa reação não aconteceria, porque a prata já está do jeito que ela gosta
reduzida, e o chumbo já está do jeito que ele gosta, que é oxidado. Aqui, o zinco. Para essa reação acontecer, o zinco teria que oxidar, o cobre teria que reduzir. Aqui eu vejo a redução do cobre, tá positiva, beleza, ele quer reduzir. E o zinco aqui, o processo de redução dele está negativo. Então, nesse caso aqui, o zinco sofreria oxidação e o cobre sofreria redução. Bingo, já achei a resposta que eu quero. Aqui o zinco está 0 e pode oxidar, então aqui o zinco pode fazer esse processo de oxidação e o cobre pode fazer esse processo de redução. Tá tudo certinho. Cobre com ferro. O cobre eu já falei que gosta de reduzir e o ferro gosta de oxidar. Aqui a gente vê pelo valor negativo que o ferro não quer fazer esse processo, o ferro prefere fazer esse. Só que o ferro já está na forma positiva dele e o cobre que gosta da forma negativa, o cobre que já gosta da forma 0 já está na forma 0. Então aqui não pode acontecer nada, porque esse cara teria que reduzir, esse aqui teria que oxidar, mas ele já está oxidado, esse aqui já está reduzido. Prata e ferro, mesmo problema. A prata gosta de fazer isso aqui, ó. A prata quer passar de prata mais para prata 0. Ela já está na forma de prata 0. O ferro quer passar de 0 para mais 2. Ele já está na forma mais 2. Então, essa reação também não aconteceria. Aqui, níquel 0 e alumínio. Os dois, aqui é uma coisa que a gente ainda não tinha visto. Ó. Os dois gostam de oxidar. Esse cara gosta de vir para cá, de oxidar, e esse também gosta de vir para cá. Ué, Fê, aí os dois oxidam? Não, porque um deles, quando eu tenho dois que gostam de oxidar ou dois que gostam de reduzir, um deles vai ter que sofrer o processo contrário, ainda que não goste. Se a gente pensasse no poder de oxidação, esse aqui seria mais 0,25. Se a gente pensasse na oxidação desse, mais 1,66. Esse valor de oxidação aqui é muito maior. Então, o alumínio preferiria, se eu comparar níquel com alumínio, o alumínio prefere oxidar, e aí o níquel vai ser obrigado a reduzir quando eu comparo os dois. Só que o níquel já está reduzido, ele vai fazer algo que ele não gosta, tá? Ele vai ser obrigado a fazer esse processo aqui, ó. Não é o que ele gosta de fazer, então esse potencial da pilha, ele ficaria com valor negativo, né? Se eu fosse fazer o potencial dessa pilha aqui, né? Se ele acontecesse, o alumínio reduzindo, o alumínio oxidando e o níquel reduzindo, seria mais 1,66 menos 0,25. Esse valor vai dar positivo, eu não preciso nem calcular, que eu vou ver que esse valor vai dar maior que 0. Então, esse cara oxidando vai obrigar esse aqui a reduzir, mesmo que ele não goste, mas o valor final dá positivo, então a pilha aconteceria. Só que, aí é o que eu tô falando, ele teria que ir para níquel 0, mas ele já tá níquel 0, e o alumínio teria que ir alumínio mais 3, mas ele já tá alumínio mais 3. Então, a única pilha que realmente aconteceria é essa, porque o zinco quer ir a zinco mais 2, e ele não tá na forma zinco mais 2. E o cobre quer ir a cobre 0, e ele não tá na forma 0, então eles podem ir para onde eles quiserem. Todos os outros já estão na forma de preferência, ou no caso do níquel aqui não é na forma de preferência, mas como o outro é mais forte que ele vai ser obrigado a fazer algo que ele não gosta. Mais uma questãozinha, ele me dá também a mesma coisa daquela outra, né? Eu quero desses metais aqui, quais serviriam como metais de sacrifício. Então, desses materiais listados, qual seria o material de sacrifício? Lembra que ele está falando do ferro, ó, ele está falando da corrosão do ferro, então quero proteger o ferro. Então, aqui eu vou separar o ferro, que é 0,44 para redução. Todo mundo que for com potencial de redução maior não serve. Então, ó, todo mundo aqui para baixo tem potencial de redução maior. Então, esses aqui precisam reduzir e não vão servir. Todo mundo que tem um potencial de redução menor ou maior potencial de oxidação vai servir. Então, esses aqui se oxidam, esses dois servem como metal de sacrifício. Eles vão oxidar, o ferro vai reduzir e eu vou conseguir proteger o ferro. Então, magnésio e zinco. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa lá no chat.
deixa lá nos comentários. Se puder dar aquela curtida, eu vou agradecer, vou ficar bem feliz, tá bom? Beijo, nos vemos na aula 3, onde a gente começa a ver eletrólise, tá? Fui!